Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, o programa que tem por finalidade estudar e compreender o Evangelho através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Portanto, um olhar sobre o Evangelho através da ótica da alma imortal, do Deus Pai Criador, da reencarnação e da lei de evolução, além do intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. Os princípios básicos do Espiritismo, mostrando para nós a verdadeira missão de Jesus e o verdadeiro valor do Evangelho que deve ser aplicado na nossa vida. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e você pode participar tanto através do YouTube quanto através do Facebook. Basta enviar a sua mensagem e nós teremos um grande prazer em recebê-la. Você pode também fazer uma pergunta dentro dos temas do nosso programa, porque estamos todos aqui para aprender, acima de tudo, e elucidar na medida do possível, do nosso entendimento, sempre com o Espiritismo. Iniciamos o programa com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, neste momento, nós estamos trabalhando o capítulo 13, itens 5 e 6, quando estamos aqui desenvolvendo o capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e hoje com o tema O Óbolo da Viúva, tema muito importante para todos nós. Vamos, então, fazer os comentários a partir do texto apresentado por Allan Kardec. Vamos, então, passar a palavra a ele. E Kardec inicia o tema transcrevendo o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 12, versículos 41 a 44, lembrando que essa mesma passagem do óbolo da viúva se encontra igualmente no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, versículos 1 a 4. É o seguinte:
E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$ 1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Vamos compreender esta passagem descrita por Marcos e também por Lucas. Jesus estava com os seus discípulos no templo de Jerusalém e ali existia o gasofilácio. O gasofilácio era um local onde as pessoas davam suas doações em dinheiro, depositavam as suas doações monetárias. E, ao fazer esse depósito, oravam para que, na medida do que depositavam, para que os pobres fossem depois socorridos pelo sacerdócio do Templo de Jerusalém, ganhassem, então, as benesses de Deus, nosso Pai. E eles estavam observando e viram que muitas pessoas ricas colocavam muitas moedas no gasofilácio. E aí chegou uma senhora, uma viúva, pobre, e que colocou uma moeda, nada mais do que isso. Uma moeda que não era de grande valor. Jesus, então, ensina aos seus discípulos que perante Deus, essa pobre viúva tem muito mais mérito do que os ricos. Por quê? Porque os ricos, sim, davam somas muito boas, né? Doavam boas somas em dinheiro, mas doavam do que lhes sobrava. Ou seja, não faria nenhuma falta a eles aquela doação. Mas a viúva, essa deu o único dinheiro que tinha, reconhecendo que outras pessoas eram mais necessitadas do que ela. Portanto, ela mostrava um verdadeiro desprendimento. Por isso, Jesus, então, informa que ela, perante Deus, seria considerada muito mais do que todos aqueles ricos que haviam desfilado pelo gasofilácio e dado somas consideráveis de doação. Pois bem, Allan Kardec, então, vai fazer o comentário a esse respeito desta passagem lá no gasofilácio, no Templo de Jerusalém, e o ensino que Jesus nos deu. Lembrando que muitos almejam ganhar na loteria, ganhar uma herança inesperada e assim por diante, fazer um negócio muito bom, que vai dar um grande lucro, uma grande receita, e na esperança, então, de ganharem um bom dinheiro, para, então, poderem ajudar os outros, fazer uma caridade maior. Mas Kardec nos lembra que nem todos são sinceros quanto a isso, né? Muitas vezes, se, porventura, ganharem o dinheiro, ficarem mais ricos, possivelmente vão pensar primeiro em si mesmos do que nos outros. Então, a partir dessa consideração, vai nos dizer aqui Allan Kardec. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer,
de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicar-se com os homens. Mas, justamente por isso, são punidos pelas decepções. Bem, está aqui nos lembrando a Allan Kardec que, ao invés de ficarmos sonhando em ganhar em alguma loteria, ficarmos sonhando em sermos herdeiros de alguma fortuna e assim por diante, que trabalhemos honestamente, com o bom emprego das nossas forças, da nossa inteligência, e aí utilizando os recursos que vamos ganhar graças a esse trabalho para auxiliar os mais necessitados. E dentro daquilo que pudermos, obviamente, fazer. Só que isso nem sempre acontece. Nós vivemos querendo ter mais dinheiro, uma melhor condição financeira e social para poder ajudar. E não percebemos que o tempo está passando e que poderíamos, com os recursos que temos, já estar ajudando muitas pessoas, muitas famílias. E aí, então, Allan Kardec vai nos fazer uma advertência muito importante, que é tentar utilizar os espíritos para obter as vantagens financeiras, esses recursos financeiros maiores. Acontece que quando entramos por esse campo, no uso da mediunidade, nós estamos sintonizando com espíritos inferiores. Espíritos que não estão nem aí conosco. Espíritos que poderão com muita facilidade nos enganar. E é o que acontece na maioria das vezes. E aí, quando percebemos, já perdemos o que tínhamos e não ganhamos nenhum recurso extra. Os bons espíritos jamais se imiscuem na nossa vida. Os bons espíritos não querem saber dessas nossas questões e não vão nos auxiliar para ganhar na loteria, para encontrar um bom negócio que vai nos dar juros muito maiores do que o mercado normalmente pratica. Os bons espíritos querem a nossa moralização e espiritualização. Já os espíritos que estão no campo do mal, os espíritos pseudo-sábios, brincalhões, enfim, que são moralmente tão imperfeitos quanto nós, ou mais imperfeitos do que nós, esses pouco vão se importar de que vamos perder dinheiro, vamos passar por situações ridículas. Para eles, tanto faz como tanto fez. E então, obviamente, haverá a decepção. Não levemos as nossas coisas mundanas do dia a dia para os espíritos. Eles têm mais o que fazer. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E não acreditemos na palavra de qualquer espírito, ainda mais quando se tratam de assuntos fúteis, mundanos, como esse, de querer ganhar mais dinheiro para, em princípio, poder ajudar mais pessoas. Não que não existam pessoas, de fato, desprendidas e sinceras quanto a isso, mas convenhamos que, em sua maioria, nós ainda olhamos primeiro para nós, para depois olharmos para o próximo. Trabalhemos
diligentemente, fazendo sempre o que nos é possível e dentro das nossas condições financeiras, auxiliemos com desprendimento, com amor. É isso que é importante perante Deus, como fez a viúva lá no gasofilácio dentro do templo de Jerusalém, que deu tudo o que ela tinha a benefício do próximo, confiando em Deus. E deu com toda a fé e com todo o amor, e, portanto, se estabelecendo como um grande exemplo para todos nós. Muito bem, assim então fizemos o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5 e 6 do capítulo 13, com o título O Óbolo da Viúva. Vamos agora trocar de livro, porque agora nós vamos trabalhar o livro O Espírito do Cristianismo, do nosso querido Caiba Schutel. E, aliás, o livro já está aqui em mãos para o nosso estudo. Temos aqui os nossos slides. Muito bem, hoje nós temos o capítulo A Purificação do Templo. Caiba Schutel, em cada capítulo, ele destaca um tema, uma passagem da vida de Jesus, conforme se encontra lá no Novo Testamento, para fazer, então, o seu comentário à luz da doutrina espírita. Hoje, nós vamos ver do Evangelho segundo Lucas, o capítulo 19, versículos 45 e 46. Nesses versículos, narra Lucas, o evangelista. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Essas são as palavras de Jesus, quando ele adentrou ao templo de Jerusalém. Vou passar a palavra a Caiba Schutel, porque ele explica muito bem essa cena e por que Jesus tomou essa atitude. Então, passando a palavra aqui ao nosso querido Caiba Schutel, ele nos diz: Jerusalém foi sempre a grande cidade da Palestina, centro do poder e da religião hebraica. Salomão fez de Jerusalém o centro da civilização da Ásia Ocidental, onde construiu o grande templo memorável na história, cujo reinado tanto se salientou pela sabedoria de seu chefe, que atraía as pessoas mais eminentes de outros países que lá iam admirar as obras de arte e, ao mesmo tempo, observar a sabedoria de Salomão. Entre estas, a rainha de Sabá, que, maravilhada com tanta magnificência, chegou a dizer que o que vira em Salomão e em Jerusalém excedia muito às suas expectativas. Passados tempos, o templo de Jerusalém foi incendiado e suas muralhas derribadas pelas hordas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Herodes, o Grande, tratou de embelezar novamente Jerusalém e mandou edificar novo templo, num trabalho que levou 46 anos. A seu turno, foi em Jerusalém que Jesus deu começo à sua grande missão, justamente por ser esta cidade o centro do poder e da religião hebraica, bem como o da civilização da Ásia Ocidental. Na época em que expulsou os mercadores do templo, ele já se havia tornado popular pela sua palavra, pelos seus feitos, gozando de grande autoridade. Continua Caiba Schutel. Basta ver que, ao entrar em Jerusalém, teve recepção semelhante à que se fazia aos reis. Os evangelistas dizem que a multidão louvava-o em altas vozes, exclamando:
Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E espalhavam folhagens no caminho, estendendo suas capas, para que ele passasse por cima. Todas essas circunstâncias, longe de exaltarem a ambição de Jesus para um reinado terreno, concorriam para ele demonstrar o escopo único de sua missão: proclamar no mundo o reino de Deus, pelo cumprimento dos deveres do amor, e que deveria substituir a religião mercantilizada dos escribas e fariseus. E a purificação do templo é uma prova desse zelo que o mestre procurava manter para que a religião prevalecesse em sua significação verdadeira. O expurgo fazia-se mister, e Jesus não hesitou em executá-lo por suas próprias mãos. Caiba Schutter continua aqui o seu comentário, mas trouxemos uma parte que consideramos bastante significativa e que elucida essa passagem do Novo Testamento, a expulsão dos mercadores do Templo de Jerusalém. Precisamos entender que naquela época, para que os judeus fizessem as suas orações, eles eram obrigados também a fazer sacrifícios. Sacrifícios a Deus. No início da história, os sacrifícios chegaram a ser com a morte de seres humanos. Isso foi depois abolido, mas eles faziam o sacrifício de animais. Ovelhas, carneiros, bodes, pássaros, bois, e assim por diante. Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Um verdadeiro mercado se instalou dentro do Templo de Jerusalém, porque assim os peregrinos judeus chegavam e podiam comprar o animal que eles iriam, então, sacrificar no Templo de Jerusalém para ganhar as graças do Senhor. Jesus, quando viu isso, proclamou que eles estavam conspurcando o templo, porque o templo deveria ser exclusivamente uma casa de oração, um templo de albergue das pessoas, de acolhimento, de orientação. E então, ele pede que os mercadores se retirem do templo e fala com autoridade, com veemência. O que aconteceu no Templo de Jerusalém é um alerta para todos nós cristãos, para não mercantilizarmos os nossos templos. Especificamente, para nós espíritas, o centro espírita. Claro que, para fazer a manutenção do centro espírita, nós podemos ter, por exemplo, o corpo de associados, as pessoas que se associam e que vão pagar uma mensalidade. Nós podemos fazer funcionar um bazar beneficente. A livraria, na venda de livros e outros produtos ligados à doutrina. Podemos fazer a realização de chá, almoço, beneficentes, etc. Mas tudo isso bem planejado, e, se é possível, fora das instalações do centro espírita, exceção da livraria, obviamente. Por quê? Para não transformar o centro espírita num centro comercial. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O centro espírita pode ter uma pizzaria, uma padaria, e assim por diante. Poder pode, mas em outro ambiente, que será uma empresa que fará a manutenção do centro espírita com a sua receita. Isso é possível, mas que esse negócio não seja feito
nas dependências do próprio centro espírita. E a cantina? A cantina pode existir, porque a cantina vai funcionar exclusivamente durante os períodos de atividades públicas do centro espírita. E será uma fonte de receita para a manutenção da instituição. Mas tudo feito com parcimônia, com tranquilidade, ocupando lá um canto, um espaço ali na exterior, né, do próprio centro espírita, no pátio. É isso que tem que acontecer. Então, muito cuidado em começar a transformar o centro espírita num centro comercial. Muito cuidado com isso. E Jesus nos advertiu nesta passagem lá no Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém era feito por pátios. O primeiro pátio, ele era o pátio de todos, inclusive dos não-judeus, os chamados gentios, as outras gentes. Já o segundo pátio, ele era exclusivo dos judeus. E o terceiro pátio é onde então se faziam sacrifícios e onde trabalhavam os sacerdotes do templo. Então, aquele primeiro pátio, que era o de entrada do Templo de Jerusalém, era uma quermesse funcionando, era um centro comercial, era tudo. Vendia-se de tudo lá para as pessoas. E Jesus foi muito claro. Isso não pode acontecer dentro do templo. O templo deve representar Deus, nosso Pai. Deve ser, então, casa de oração, casa onde nós vamos aprender a religiosidade, o sentimento de fé, onde vamos praticar a caridade, e é o que deve caracterizar o centro espírita, assim como todas as igrejas cristãs, sejam elas católicas, ortodoxas, protestantes, não importa. Muito cuidado, então, com o que fazemos em nome da manutenção do centro espírita. Os fins não justificam todos os meios. Tomemos cuidado com isso, porque a nossa doutrina é muito clara sobre o que devemos e o que não devemos fazer. E Jesus, então, foi mais claro ainda ao expulsar os mercadores do Templo de Jerusalém. Então, assim, nós fizemos estudo de mais um capítulo da obra O Espírito do Cristianismo, de Caiba Schutel, hoje estudando a passagem que está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 19, versículos 45 a 46. Semana que vem, vamos dar continuidade, teremos mais uma passagem do Novo Testamento para o nosso estudo. Bem, agora está na hora de abrirmos a terceira parte do programa. É aquela onde nós trazemos dois convidados muito especiais, Emmanuel e Chico Xavier, porque essa terceira parte do programa é dedicada a estudar as cartas de Paulo de Tarso. E hoje nós vamos encerrar o estudo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. É o último tema. E Emmanuel, através do médium Chico Xavier, muito escreveu a respeito dos ensinos de Paulo nas suas cartas. E hoje não será diferente, nós vamos ver do capítulo 16, o versículo 20, quando Paulo de Tarso nos diz: pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Aparentemente, é uma fala de Paulo de Tarso de difícil compreensão. O que ele quis dizer? Deus da paz. O Deus que é da paz vai esmagar Satanás? Mas nós espíritas sabemos que Satanás, o demônio, o diabo, não existe. E ele vai esmagar debaixo dos nossos pés. O que Paulo de Tarso estava querendo dizer? Bem, para compreendermos,
vamos passar a palavra a Emmanuel, porque ele faz todo um comentário que está no capítulo 27 do livro Pão Nosso, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, vamos ver se conseguimos, com Emmanuel, entender esse dito de Paulo de Tarso. Emmanuel deu por título ao seu comentário Esmagamento do Mal. Vamos, então, à leitura. Em toda parte do planeta, se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e, no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Esse é o texto, então, de Emmanuel, que clareou e muito bem o que Paulo de Tarso escreveu aos companheiros e companheiras da comunidade cristã da cidade de Roma, na sua famosa Carta aos Romanos. O mal ainda está presente aqui na Terra, inclusive o mal hediondo, muitas vezes predominando aqui e ali. É lícito rogarmos a Deus, rogarmos aos bons espíritos que combatam o mal, que nos auxiliem no combate a esse mal. Mas Emmanuel nos chama a atenção que solicitar o auxílio é uma coisa. Entregar esse combate totalmente a Deus e aos espíritos superiores é outra coisa. Porque precisamos fazer a nossa parte. Por isso, Paulo disse que o mal será esmagado sob os nossos pés. Ou seja, na medida em que atuarmos no mundo para implantarmos o bem, para implantarmos a paz, a fraternidade, a solidariedade, na medida em que trabalharmos conosco mesmo, na nossa moralização e espiritualização. O mal, nos lembra que Emmanuel, configurado em Satanás, mas é só uma linguagem figurada, o mal, ele não será derrotado,
Ele não sairá da terra a esmo, abordoadas por operações de segurança pública, e muito menos se ficarmos apenas orando. Naturalmente que a oração é importante. Nós espíritas sabemos muito bem disso. Temos amplos estudos a esse respeito da prece, da oração e de todos os seus benefícios. Os benefícios da realização do Evangelho no lar. Mas o Evangelho no lar e a oração precisam ser acompanhados das nossas ações. A não ser assim, dificilmente o mal será derrotado. Dificilmente ele perderá terreno. Precisamos agir no bem. Estamos no mundo para fazermos o bem. Nesse enfrentamento do mal com o Evangelho. Os bons espíritos, os espíritos superiores, não podem nos substituir nesse combate ao mal. Claro que Deus está agindo incessantemente pelo bem e pelo amor. Claro que os espíritos superiores estão também agindo incessantemente, o tempo todo, para a implantação do bem na Terra. Mas dependem também da nossa ação. Depende das nossas escolhas, depende do uso que estamos fazendo do livre-arbítrio. Não basta conhecer, é preciso fazer. Não basta orar, é preciso realizar. É isso que Emmanuel vem nos colocar, explicando esta fala de Paulo de Tarso, quando, então, ele escreveu aos Romanos, lá no versículo 20 do capítulo 16, pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Nós podemos substituir aqui essa palavra Satanás, podemos fazer a seguinte leitura. Pois o Deus da paz não tardará em esmagar o mal debaixo de vossos pés. Nós somos filhos de Deus e, portanto, precisamos fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, obviamente que o predomínio do bem sobre o mal tardará, irá se arrastar, vai levar muito mais tempo do que seria desejável, mas não por culpa de Deus, não por culpa dos bons espíritos, mas por culpa nossa, que não estamos fazendo a nossa parte. E tímidos, como nos dizem os espíritos lá em O Livro dos Espíritos, tímidos, ficamos recolhidos, permitindo que o mal se expanda no nosso mundo. Portanto, façamos a nossa parte, porque seremos nós mesmos, espíritos reencarnados, em evolução, que esmagaremos o mal na medida em que amarmos o nosso próximo, na medida em que nos dedicarmos ao bem, na medida em que combatermos todo e qualquer preconceito, toda e qualquer discriminação e desenvolvermos as virtudes como a fraternidade, a solidariedade, a caridade e assim por diante. Portanto, nada de transferir aquilo que compete a nós, aqui na Terra, durante esta encarnação. Semana que vem, nós vamos iniciar a primeira carta aos Coríntios. Hoje, portanto, estamos encerrando o estudo da carta aos Romanos. Iniciaremos uma nova carta semana que vem, então fique atento e continue a nos acompanhar. Antes de irmos para a quarta parte do nosso programa, esse nosso intervalo da dica literária espírita. Hoje estamos trazendo o livro Amanhece, escrito por Emmanuel e outros espíritos. Os espíritos diversos, os autores diversos, autores espirituais diversos, através da psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier, ou Francisco
Cândido Xavier, mas ele ficou universalmente conhecido por esse seu diminutivo, Chico Xavier. Amanhece uma publicação do grupo editorial Emmanuel, que tem sua sede lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Uma obra maravilhosa, textos muito bons, em que falam para nós do Evangelho, falam para nós da doutrina espírita, com amplos esclarecimentos. E, portanto, estamos aqui agora fazendo essa dica literária para que você possa fazer a leitura do livro Amanhece, a autoria de diversos espíritos, entre eles Emmanuel, através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Muito bem, vamos então agora à quarta e última parte do nosso programa. Está aí na tela o nosso convidado especial. Aliás, nós temos vários convidados especiais, não é mesmo? Nós temos aqui no programa hoje Caiba Schutel, Emmanuel, Chico Xavier e agora José Herculano Pires, do qual nós temos uma grande admiração, somos leitor assíduo das suas obras, as estudamos, e Herculano Pires escreveu muito, para mais de 40 livros, fora as traduções da obra de Kardec. É isso mesmo. Herculano Pires traduziu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e Inferno. E revisou as traduções de A Gênese e da coleção da Revista Espírita. Herculano Pires trabalhou muito, foi jornalista, radialista, escritor, filósofo, professor universitário, palestrante. E de 1970 a 1974, ele esteve à frente do programa No Limiar do Amanhã, que ia ao ar aos sábados pela Rádio Mulher de São Paulo, capital. Os áudios desse programa, quase todos, não todos, infelizmente, mas muitos dos áudios do programa, que eram gravados em fita magnética, eles foram recuperados, foram digitalizados e hoje estão disponíveis na internet através da Fundação J. Herculano Pires. Então, basta você colocar aí, depois na busca no Google, né? Fundação Herculano Pires, pode colocar assim, que já vai aparecer o site com o seu endereço. Nós baixamos os áudios do programa, fizemos uma edição para trazer aqui no nosso programa apenas o final, quando Herculano Pires comentava uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses comentários foram transcritos e deram origem ao lançamento do livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Você está vendo aí na tela, publicação da editora Paideia. Mas nós vamos agora ouvir o áudio original, na voz de José Herculano Pires, trazendo, então, comentário à luz da doutrina espírita de mais uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a ele. Vamos prestar atenção, porque tenho certeza que nós vamos ter mais uma lição maravilhosa na palavra desse que Chico Xavier considerava o metro que melhor mediu Kardec. Com a palavra, José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não fazemos sermões, procuramos dar explicações. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Lucas, capítulo 22, versículos 2 a 6. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas
procuravam algum meio de tirar a vida de Jesus, pois temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os oficiais sobre a maneira de lhe entregar. Alegraram-se e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele anuiu e procurava ocasião de lhe entregar sem a multidão saber. Há dois aspectos muito curiosos e muito oportunos neste trecho de Lucas que nós precisamos estudar à luz do Espiritismo para bem compreendê-lo. Como Satanás entrou em Judas, no momento em que Judas estava cercado pelos apóstolos de Jesus, estava reunido com ele, com o próprio Mestre. Se Satanás teve o poder de entrar em Judas, assim na presença do próprio Mestre, isto nos mostraria que Satanás tem um poder tão grande que nem o próprio Deus e nem o seu Filho, encarnado aqui na terra, puderam impedir que ele se apossasse de um próprio discípulo de Jesus para levá-lo ao inferno. Isto aberra de toda lógica. É evidente que nós não podemos compreender este trecho se não compreendermos que Jesus, quando se referia a Satanás, ao diabo, ele estava fazendo uma concessão, por assim dizer, às ideias do tempo, para poder, através de uma linguagem mais acessível ao povo, transmitir-lhes os seus ensinamentos. Mas é evidente que quando Lucas usa essa expressão que Satanás entrou em Judas, ele está se referindo à queda moral de Judas. Satanás é simplesmente uma figura mitológica, um símbolo daquela maldade que nós todos trazemos dentro de nós. Um símbolo, portanto, dos resíduos do nosso passado inferior, antes de atingirmos o grau evolutivo em que já estamos neste momento na Terra. Essa maldade, que no cômputo geral, num quadro geral da natureza, e visto assim numa visão do absoluto, como a visão de Deus, essa maldade não existe. Mas existe relativamente para nós tudo aquilo que contraria o nosso processo evolutivo, que nos impede de melhorar, é mal. Ora, todas essas coisas que contribuem para isto se reúnem, então, numa síntese mitológica, num mito, que é o mito de Satanás. O que aconteceu com Judas, nós vimos aí no próprio texto, ele vai procurar conversar com as autoridades a quem estava disposto a entregar Jesus. E recebe dinheiro e pede dinheiro para isto. Por quê? Segundo os grandes estudiosos do cristianismo, não apenas nós, os espíritas, mas particularmente os estudiosos universitários, das grandes universidades, como de Paris, de Londres, de Berlim. Segundo estes grandes estudiosos, o problema de Judas foi um problema moral, pessoal dele. Ele ansiava porque Jesus se tornasse do dia para a noite o Messias de Israel. E o Messias, para Judas, como para a maioria dos judeus, era um homem poderoso que vinha expulsar os romanos da Palestina e vinha implantar ali um reino seu próprio, o reino do Messias, que seria aquilo que Jesus chamava o reino de Deus. Então Judas, como auxiliar de Jesus, ansiando pela libertação do seu país, para afugentar os romanos de lá, Judas ansiava pelo momento em que Jesus devia cumprir a sua missão de Messias. Mas ele achava que Jesus não estava querendo cumprir essa missão. Jesus derivava para pregações puramente morais, ao invés de entrar no problema político, que para Judas era o problema central. E havia nisto uma grande ambição de Judas, porque ele queria ser, por assim dizer, o ministro do Messias. E o Messias ia mandar no mundo inteiro, ia subjugar não apenas a Judéia, mas o mundo todo. Então Judas queria entregar Jesus aos judeus, não para que ele fosse crucificado, mas para que ele não se entregasse. Ele pensava assim, ele raciocinava desta maneira:
O Messias não pode se entregar a nenhuma criatura humana que eu possa prejudicar e sacrificar, porque ele é superior. Ele é o rei que vem para a terra, o rei supremo enviado por Deus. Então, se eu forçar o Messias a cair nas mãos dos romanos e dos judeus, neste momento o Messias reagirá e implantará o seu reino na terra. Foi este o pensamento de Judas. Aí está o diabo. Esta tentação, a tentação que nasceu das suas próprias ambições interiores, as ambições íntimas dele, do seu coração ambicioso. E foi por isso que ele sofreu a queda. Seria absurdo aceitarmos que o diabo aparecesse ali, no colégio apostólico, com Jesus presente, e ali se apossasse de Judas. É preciso compreender que o diabo é um mito, é uma figura alegórica, é uma representação figurativa, e que este diabo aparece nas manifestações mediúnicas porque os espíritos inferiores, que são espíritos maus, de pessoas más que morreram na terra e ainda não evoluíram suficientemente, continuam apegados à maldade, estes espíritos se servem da figura do diabo para atemorizar aqueles que eles querem ameaçar. Quando eles se manifestam e dizem, eu sou o diabo, quem é que pode provar que ele é o diabo? Ele traz alguma carteira de identidade, alguma ficha de identidade? Traz algum documento provando que ele é o diabo? Não é o diabo coisa nenhuma. Ele é um espírito mau que está se aproveitando do medo que as criaturas têm do diabo para aterrorizá-las. Porque uma vez as criaturas aterrorizadas, ele então tem mais facilidade de agir sobre elas. É isto que precisamos entender. E foi bom cair-nos hoje, nesta hora em que se fala tanto no diabo, este trecho de Lucas, que é bastante elucidativo desse assunto. Muito bem, aí tivemos a palavra veemente, elucidativa de José Herculano Pires, nos explicando a figura de Judas, essa questão de Satanás, do diabo, sempre à luz da doutrina espírita, e mostrando que estamos diante apenas de uma questão de ordem moral desse discípulo de Jesus, que foi Judas Iscariotes, que, na verdade, não traiu o mestre, mas apenas fez um entendimento equivocado e que foi traído e enganado pelos sacerdotes do templo de Jerusalém, os sacerdotes que compunham o Sinédrio, um grande conselho religioso judaico. Pois bem, com isso, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, deixando o convite para que você esteja conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, na web rádio Cristo Consolador. Se não é possível, você pode assistir o nosso programa depois no YouTube. Basta acessar o canal da web rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Os vídeos do programa estão lá disponíveis para que você possa assisti-los quando quiser. Meu muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter uma semana de boas realizações e de paz na nossa vida. E até a semana que vem, em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.